Memphis Depay acaba de chegar no Corinthians e pode, quem sabe, no futuro se tornar um dos maiores jogadores estrangeiros do Timão. Pegando como gancho, eu resolvi aqui fazer nesse vídeo, trazer aqui para vocês, né, nesse vídeo, o maior jogador estrangeiro de cada time aqui do Brasil. Na verdade, eu não peguei só o maior. Eu peguei os 3 maiores jogadores estrangeiros de cada clube. Eu peguei através de listas de torcedores, através dos sites oficiais dos clubes ou de sites ali dos apaixonados pelos clubes. E um detalhe importante aqui, que são os maiores e não os melhores. São coisas diferentes. Então vão ter aqui alguns jogadores que às vezes tecnicamente são piores do que outros, só que fizeram mais história, são mais identificados com aquele clube, conquistaram mais títulos. Enfim, você entendeu. Então tem uma diferença aí entre maior e melhor. Beleza? Então, antes da gente começar, só deixa o like aí. 1 segundo da sua vida para você apertar no joinha. Deixou o like? Então bora, vamos começar. Vamos começar com o Corinthians, com o Timão, com o Corinthians. Na terceira posição, dentre os maiores estrangeiros da história, eu coloco aqui Paolo Guerreiro, o peruano, que conquistou o Mundial de Clubes com o Corinthians, no qual ele foi muito importante. Ele fez o gol do título do Mundial lá em 2012 e está aí também entre os principais centroavantes da história do Timão. Na segunda posição, eu coloco aqui Carlitos Tevez. Tevez chegou como um fenômeno no Timão. Chegou jogando muita bola, jogou muito bem no período que ficou no Corinthians, foi o craque do Brasileirão de 2005, foi o protagonista do título, né, do Campeonato Brasileiro aí pro Corinthians. E por fim, o maior jogador estrangeiro da história do Corinthians, na minha opinião e na opinião também de alguns torcedores, aí entra aquilo que eu falei, né? O Fred Rincon aqui, óbvio, ele não jogou mais bola do que o Tevez no Corinthians. O Tevez jogou mais bola até. Só que aqui a gente tá falando de maior, porque o Rincon ficou mais tempo no clube, jogou mais jogos pelo Corinthians e também esteve em títulos importantíssimos para a história do Timão. Por fim, algumas menções honrosas aí do Timão. Gamarra, paraguaio, lenda do futebol, um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Gamarra foi capitão do Corinthians no título brasileiro de 98. Ángel Romero, estrangeiro com o maior número de gols na história do Corinthians. E Balbuena, o xerifão, também foi muito importante no título do Campeonato Brasileiro de 2017. São Paulo, tricolor paulista, é o próximo clube, começando na terceira posição, Dario Pereira, lenda mundial do futebol, não só do São Paulo, um dos maiores zagueiros aí da história do futebol também. Na segunda posição está Pedro Rocha, que na lista que eu trouxe, com certeza é o melhor jogador estrangeiro da história do São Paulo em termos de técnica, né? Um jogador muito técnico, elegante, um cracaço de bola, também um dos maiores jogadores do Uruguai de todos os tempos, conquistou o Campeonato Brasileiro lá de 77. E por fim, o maior estrangeiro da história do São Paulo, eu coloco aqui muito pela sua representatividade, é ídolo da torcida do São Paulo, foi um cara muito importante em 2 conquistas aí, 3 conquistas, né, importantíssimas para o São Paulo. O Mundial de 2005, Libertadores 2005 e o Campeonato Brasileiro de 2006. Lugano, então, ficou aqui na primeira posição. Menções honrosas, Caleri, que hoje está aí no São Paulo, foi um dos caras muito importantes ali pro título da Copa do Brasil. Pablo Forlan, lateral direito uruguaio, ídolo do São Paulo lá na década de 70, e Arboleda também, assim como o Caleri, né, outro jogador importante aí no título da Copa do Brasil. Próxima equipe é o Palmeiras, o Verdão. Na terceira posição, dentre os maiores estrangeiros da história do Palmeiras, eu coloco aqui Joaquim Piquerez. Está no hall aí dos maiores laterais também da história do Palmeiras, um jogador importantíssimo aí pro Abel Ferreira. Na segunda posição está o outro lateral, lá ídolo da década de 90, Francisco Arce, um dos maiores jogadores paraguaios da história. Tinha a cobrança de falta como uma das suas principais características, cruzava também como pouquíssimos, conquistou inúmeros títulos aí com a equipe do Palmeiras, ídolo da torcida do Verdão. E o maior estrangeiro da história não poderia ser outro a não ser Gustavo Gomes, capitão de toda essa era aí, né, do Abel Ferreira no Palmeiras. É um dos maiores ídolos da história. Muitos palmeirenses já, inclusive, incluem o Gustavo Gomes no 11 ideal de todos os tempos do Palmeiras. É o cara que representa não só a garra, né, não só
a raça ali dentro de campo, mas também a liderança nos principais títulos aí que o Palmeiras conquistou recentemente na era do Abel Ferreira. Então, o maior jogador estrangeiro ainda tá fazendo história, ainda tá construindo a sua história na equipe do Palmeiras. E nas menções honrosas, eu coloco aqui Matias Vinha, Valdívia e Richard Rios. Eu confesso que Matias Vinha e Piquerez, cara, o tamanho dos dois eu acho que são muito parecidos ali na história do Palmeiras. Só que depois que o Matias Vinha foi pro Flamengo, acho que a idolatria que o palmeirense tinha por ele diminuiu um pouco. Valdívia foi muito importante num período, né, em que o Palmeiras teve muitas dificuldades, brigava para não cair, chegou a jogar a Série B pelo Palmeiras, foi muito importante na conquista lá da Copa do Brasil de 2012. E Richard Rios aqui eu coloco também, ainda tá construindo a sua história. Nessa temporada, talvez seja a melhor temporada da vida do Richard Rios, tá jogando muita bola, cada vez mais se tornando um jogador importante aí. E já tá, né, no hall dos maiores estrangeiros da história do Palmeiras. Santos é a próxima equipe, o alvinegro praiano. Na terceira posição está Carlos Sanches, que é o maior artilheiro da história do Santos, no quesito estrangeiros, tá? A maior dentre a artilharia dos estrangeiros. Em primeira posição está aqui o Carlos Sanches. Na segunda posição, Rodolfo Rodrigues. Ficou marcado pela sequência de defesas que ele fez num jogo, se eu não me engano, contra a Ponte Preta. Ídolo da equipe santista na década de 80. Era um dos principais goleiros da época também aqui do futebol brasileiro. Na primeira posição, Ramos Delgado, zagueiro argentino da época do Santos, do Pelé. Jogou no Santos entre 67 a 73, conquistou lá o título do Robertão, né, que acabou virando um título do Campeonato Brasileiro. Um cara que também marcou época, é aí o maior estrangeiro da história da equipe santista. E dentre as menções honrosas, Maldonado, Cláudio Maldonado, volante chileno, o goleiro Serras e o meio-campista Molina, jogadores estrangeiros importantes aí da história do Santos. Vamos para o Sul, vamos para o Grêmio. Na terceira posição, eu coloco aqui Luis Soares. Tecnicamente aqui, dentre todos que eu vou citar do Grêmio, com certeza o Luis Soares talvez estivesse em primeiro lugar. Só que ele só jogou um ano na equipe do Grêmio e quase ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Ficou muito perto. Foi importantíssimo, né, no ano para a história do Grêmio. Para sempre ficou marcado na história do tricolor gaúcho. Segunda posição, olha aí ele de novo, Francisco Arce. Antes dele ir pro Palmeiras, ele brilhou no Grêmio, também se tornando ídolo. Cara, o Arce, assim, é uma lenda do futebol mundial. Na década de 90 aí, você pode colocar o Arce facilmente entre os melhores, entre os maiores laterais da década de 90, não só do Brasil, mas do mundo, tá? Em primeiro lugar, Hugo de Leon, não poderia ser outro. E, cara, se tem uma foto que representa bem Grêmio, olha que eu sou colorado, tá? Mas essa foto representa muito bem a história do Grêmio. O cara todo ensanguentado ali, levantando a taça da Libertadores, cara. Essa foto é muito emblemática e representa muito o espírito do Grêmio, né? Espírito do torcedor gremista. O cara simplesmente tem 3 Libertadores e 3 Mundiais no seu currículo. Né? Ele tem 2 Libertadores e 2 Mundiais de clubes pelo Nacional e tem aí os títulos do Mundial da Libertadores também com o Grêmio. E, por fim, menções honrosas. Eu coloco aqui o Kahneman, até fiquei em dúvida entre Kahneman e Soares, só que eu queria aqui trazer o Soares entre os 3 maiores, tá? Mas o Kahneman também é importantíssimo para a história do Grêmio, conquistou a Libertadores e ao lado do Jeromel aí, montaram uma das maiores duplas de zaga aí da história, não só do Grêmio, mas também do futebol brasileiro. Ivarola, baita zagueiro paraguaio da década de 90, também conquistou a Libertadores com o Grêmio. E Lucas Barrios, centroavante, campeão da Libertadores de 2017, foi importante, né, na campanha da Libertadores pro Grêmio. Agora vamos para o maior rival do Grêmio, vamos para o time que eu torço, né, o Internacional. Trouxe aqui os maiores estrangeiros da história do Inter. Na terceira posição é o goleiro José Benítez, que estava no elenco, né? Estava no time do Internacional, campeão brasileiro de forma invicta, né? Foram campeões de forma invicta lá em 79, goleiraço, um dos maiores goleiros da história do Internacional. Segunda posição, Dom Elias Figueroa, um dos maiores zagueiros da história, cara. Ele, por muito tempo, foi considerado também o maior jogador chileno da história, sendo até, né, jogando como zagueiro, que é algo raro, né, geralmente atacante, meio campista, e o maior estrangeiro da história, e também um dos maiores estrangeiros do futebol brasileiro, Andrés de Alessandro, o meio campista que jogou aí 529 jogos e marcou 96 gols pela equipe colorada. O de Alessandro representa muito bem o torcedor colorado, né, não só em termos de garra, de raça, mas também aqui não poderia ser outro como o maior estrangeiro da história do Inter. Nas menções honrosas, foi difícil selecionar as menções honrosas,
Por exemplo, eu deixei o Forlan de fora, mas aqui estão as 3 menções honrosas. Guiñazú, cara, o Guiñazú, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana também, cara, foi muito importante pro Internacional. Rubem Paz foi um dos maiores ídolos do Inter na década de 80, cracaço de bola. Gamarra, lenda da zaga, já falei aqui dele, Gamarra também não poderia ficar de fora. Vamos agora para o Rio de Janeiro, vamos começar aqui com os clubes do Rio, com o Flamengo. Na terceira posição dos maiores estrangeiros da história do rubro-negro está Narciso Doval, atacante argentino que ficou no clube ali de 69 a 75. Na segunda posição, Dejan Petkovic, meia atacante sérvio, foi muito importante para o título do brasileiro em 2009, né? Quando ele já estava mais experiente, já estava em final de carreira, mas a bola que ele jogou em 2009 ali foi absurda. Em primeiro lugar, Arrascaeta, e olha, vou falar uma coisa, hein? Na minha opinião, Arrascaeta não só é o maior estrangeiro do Flamengo, mas também é o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Um dos maiores ídolos da história do Flamengo e sempre sendo protagonista. Eu acho que de todo esse período vitorioso do Flamengo, cara, pra mim o jogador mais importante foi o Arrascaeta, tá? E nas menções honrosas, Roger Benítez, atacante paraguaio, ídolo da equipe flamenguista lá na década de 50. E eu coloco aqui Cuéllar e Pablo Mari, dois caras que estavam no Flamengo, por exemplo, lá de 2019, né, conquistaram Libertadores, conquistaram o título do Campeonato Brasileiro e eram titulares, né? O Cuéllar ali em boa parte foi titular e Pablo Mari, o zagueiro espanhol, fazia a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Vasco da Gama é a próxima equipe, e o Vasco aqui, os maiores estrangeiros da história são lá de trás, tá? Começando na terceira posição com o Vila Dôniga, que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Na segunda posição está o Andrada, o goleiro que tomou o 1000º gol do Pelé. O maior estrangeiro da história do Vasco é o Ramon Raffanelli, que jogava no time titular do Expresso da Vitória, um dos maiores times da história da equipe vascaína. Menções honrosas, Petkovic, aí de novo, né, meio campista que não só brilhou no Flamengo, mas brilhou também muito no Vasco, brilhou em outras equipes também. Foi um jogador muito importante para a equipe vascaína. Eu coloco aqui 2 grandes centroavantes argentinos. Eu já coloco o Veguete, tá? Não só por ter ajudado o Vasco a se salvar do rebaixamento ano passado, mas pelo ano que ele tá fazendo aí, já dá para colocar o Veguete entre os maiores estrangeiros da história. E Germancano também está entre os maiores artilheiros estrangeiros da história da equipe vascaína. Botafogo, a próxima equipe, começando na terceira posição, Rodolfo Fischer, centroavante argentino lá da década de 70, o maior artilheiro estrangeiro da história da equipe botafoguense. Jogou ali na década de 70, era ídolo da época, né? É o Lobo, como era conhecido, da equipe da Estrela Solitária. Na segunda posição, Louco Abreu, ganhou o Campeonato Carioca, né, de 2010 e é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Botafogo. E na primeira posição, coloco aqui Clarence Seedorf, muito importante para a equipe botafoguense, onde no ano que ele atuou, o Botafogo voltou a jogar a Libertadores, ajudou a equipe do Botafogo a se classificar novamente para a Liberta. Menções honrosas, João Cali, zagueiro argentino, né, foi muito importante para a história recente do Botafogo, assim como o goleiro Gatito Fernandes e o Lodeiro, né? Lodeiro também jogava lá no mesmo período, né, do Louco Abreu. Também foi importante para a equipe botafoguense. Fluminense é a próxima equipe. Tricolor carioca, a gente começa aqui dentre os maiores estrangeiros da história do Fluminense. Na terceira posição, eu coloco o Romerito, que também é um dos maiores jogadores da história do Fluminense. E muitos colocam aí ele até como o maior jogador da história do Paraguai. Cracaço de bola. A gente começa então a nossa lista com o Romerito. E, cara, foi muito difícil aqui para mim, cara. Porque, assim, até no passado, o Romerito era o maior estrangeiro da história do Fluminense, não tinha nem muita discussão. Só que com o título da Libertadores e com a bola que o Arias e o Cano, né, vem jogando e o que eles representam também, né, no sucesso recente aí do Fluminense, é até difícil de medir, né, historicamente. Mas eu coloquei na segunda posição o John Arias, eu já até dei o spoiler aqui, do Cano em primeiro. O John Arias coloco na segunda posição, então, e eu coloco aqui então o Cano na primeira posição. Foi fundamental para o título da Libertadores, na campanha, né, do Fluminense da Libertadores, jogou muita bola, foi o Rei da América de 2023, então por ter sido fundamental aí para a maior conquista, né, do Fluminense na história do clube, a maior conquista da história do Fluminense é a Libertadores, então por esse motivo eu coloquei aqui que o Germancano então na primeira posição. Nas menções honrosas aqui do Flu, Deco, campeão brasileiro 2010 e 2012, cracaço de bola. Conca,
facilmente estaria entre os 3 maiores até o ano passado também. E Doval, craque argentino, eu já tinha citado ele no Flamengo, no Fluminense ele também jogou muita bola. Vamos para Belo Horizonte agora falar das equipes mineiras, começando com o Atlético Mineiro na terceira posição. Jesus Dátulo foi importantíssimo para a conquista da Copa do Brasil, lá em 2014, jogou muita bola no Galo. Na segunda posição, Matias Zaratio está até hoje aí na equipe do Galo. E na primeira posição, Nacho Fernandes, era um dos caras, né, do título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Talvez ali ao lado do Hulk foram os 2 grandes jogadores do Galo neste ano. Então, Nacho Fernandes fica com o posto de maior estrangeiro da história do Galo. Menções honrosas do Galo, coloco Walter Oliveira, zagueiro uruguaio lá da década de 70. O uruguaio Cinqueneg, lateral, foi campeão brasileiro em 71. E o zagueiro argentino Galvão, que estava no Galo no final da década de 90. Cruzeiro, vamos agora para o maior rival do Galo, o azulão. Cruzeiro na terceira posição, Marcelo Moreno, centroavante boliviano, que se tornou ídolo aí da equipe cruzeirense com a conquista, principalmente ali, né, do título brasileiro de 2014. Segunda posição, Vitor Aristizábal, era titular, atacante titular do Cruzeiro 2003, um dos maiores times da história do Cruzeiro, aquele time lá de Alex, David, Maldonado, timaço que conquistou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e Aristizábal era um dos protagonistas, se tornou ídolo aí da torcida cruzeirense. E o maior jogador estrangeiro da história não poderia ser outro a não ser Juan Pablo Sorin, um cara que marcou muita história aí do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil 2000. Ele não tem conquistas do tamanho que o Aristizábal tem, mas só que o Sorin, cara, ele tá no hall aí dos maiores da história, né? Muitos consideram que é o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro. Então, ele foi um cara que se identificou muito com a torcida, né? Por isso que eu coloco o Sorin aqui na primeira posição, jogou muita bola no azulão. Menções honrosas, Arrascaeta, antes de brilhar no Flamengo, Arrascaeta brilhou muito na equipe do Cruzeiro, foi campeão 2 vezes da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Perfumo, zagueiro argentino, cracaço de bola, né? Um dos maiores zagueiros argentinos da história, jogou no Cruzeiro na década de 70. E Montijo, meio-campista, que por mais que não teve nenhum título muito relevante com o Cruzeiro, Montijo se tornou ídolo da torcida cruzeirense, jogou muita bola, foi um dos destaques, né, do futebol brasileiro no período em que ele atuava pela equipe cruzeirense aqui no futebol brasileiro. Atlético Paranaense, a próxima equipe, Furacão. Na terceira posição está o Terans. Ele foi um cara muito importante para a história do Atlético e por isso que eu coloco aqui na terceira posição dos maiores estrangeiros da história do rubro-negro. Segunda posição, Marco Ruben, um dos caras fundamentais para a conquista da Copa do Brasil de 2019. Jogou apenas 1 ano no Furacão, mas marcou muito o torcedor e se tornou ídolo da equipe rubro-negra. E primeiro, não poderia ser outro a não ser Lúcio Gonzalez. Jogou de 2016 a 2021. Muitos torcedores até colocam ele aí nos 11 da história do Atlético Paranaense, né? E dentre as menções honrosas, o Valência, volante colombiano. Paulo Rink entra na mesma questão do Deco, tá? Paulo Rink jogava pela seleção alemã, ele se naturalizou alemão, por isso que eu coloco aqui como estrangeiro. O Ferreirinha, o David Ferreira, jogava muita bola, meio-campista colombiano. Bahia, vamos para o Nordeste, na terceira posição, Rodolfo Rodrigues. O Rodolfo Rodrigues ficou marcado, né, por ter tomado aquele gol do Ronaldo, em que ele simplesmente larga a bola no chão, fica se lamentando e o Ronaldo vai lá e faz o gol. Na segunda posição, o goleiro argentino Carlos Butici, conhecido como El Loco, campeão de 2 campeonatos baianos. E na primeira posição, José Sanfilippo. Sanfilippo é um dos maiores ídolos da história do São Lourenço. Todo mundo falava que ele era um cracaço de bola. E é só você ver também a média de gols, né? 71 jogos, 48 gols. Marcou época também na história do Bahia. Está aí como o maior estrangeiro da história da equipe baiana. Próxima e última equipe aqui da nossa lista é o Fortaleza. Os seus ídolos estrangeiros são todos recentes, né? Na terceira posição coloco o zagueiro Juan Quintero, colombiano. Na segunda posição, Tomás Pochettino, que está no elenco atual do Fortaleza, vem jogando muito bem pela equipe do Fortaleza. E na primeira posição, Juan Martín Lucero. E olha que o Lucero pode até, talvez, aí colocar nos 11 de todos os tempos do Fortaleza, cada vez mais se tornando ídolo do torcedor do Fortaleza. 47 gols em mais de 100 jogos, né? Com certeza vai ampliar aí o número de gols, até porque ele ainda tá no clube.
conquistou a Copa do Nordeste em 2024, foi importantíssimo para o vice-campeonato da Sul-Americana também, ano passado. E aí foi então a lista do maior jogador estrangeiro de cada clube do Brasil. Lógico que faltaram vários clubes ainda, mas como eu falei, cara, senão o vídeo ia ficar gigantesco. Coloca nos comentários o que você achou, se eu esqueci de algum jogador estrangeiro, se você concorda, se você discorda, eu quero a sua participação. Então deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like também. E galera, sempre lembrando que aqui ó, na descrição do vídeo eu estou colocando links da Amazon, é da Amazon lá tudo certinho, do EA FC 2025, EA FC 2024 e também livros, a câmera que eu uso, o microfone que eu uso, né? Livros, no caso de futebol. Tem o livro do Cruyff, tem o livro do Guardiola. Por exemplo, se você quer adquirir o novo EA FC, adquira pelo link da Amazon. Porque assim, você adquirindo pela Amazon, por aquele link ali que está na descrição, você acaba ajudando aqui o Futebol Revoluciona, porque a cada compra eu acabo ganhando uma comissão ali de 10%. Isso ajuda muito aqui o meu canal, né? Para que eu mantenha ele, para que a gente possa continuar fazendo conteúdos aqui para vocês. Beleza? Tá dado o recado. E ó, vou deixar o próximo vídeo aqui do Futebol Evoluciona para que você possa continuar acompanhando a gente. Muito obrigado para você que ficou até o final. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Valeu!